Experimentado, um homem que passou por várias situações em sua vida, situações essas que talvez nunca nós experimentaremos, mas que podemos aprender através dos seus erros e através dos seus acertos também, né? E hoje, mais especificamente, nós vamos tratar sobre um assunto que eu sei que não é muito comum, talvez, né? Amargura, já ouviu falar? Já ouviu falar? Amargura. Eu sei que talvez você não conhece muito a respeito, mas eu acho que é interessante a gente falar um pouco, porque é uma das características ou uma das maiores lutas que nós enfrentamos como seres humanos. Você sabia disso? Uma das maiores lutas que nós enfrentamos nesta vida é contra o pecado da amargura. Na verdade, todos nós devemos lutar contra esse pecado. Todos nós devemos olhar o que a palavra de Deus fala a respeito desse pecado, para nós compreendermos o quão perigoso ele é. Primeiro, como que a palavra de Deus fala que é o pecado da amargura? A que ele compara? A uma raiz, já percebeu? O que significa que o pecado de amargura sendo uma raiz? Ou seja, aquela raiz, qual é a função? Você planta algo e quanto mais o tempo passa, mais a raiz se aprofunda. Quanto maior o tempo aquela semente permanecer na terra, mais profunda será a sua raiz. Você já viu que você tenta cortar uma árvore, mas se você não matar pela raiz, o que acontece com aquela árvore em pouco tempo depois? Ela começa a brotar novamente. Se você olhar no acampamento, nós arrancamos um pé de abacate frente à capela, mas se você prestar atenção, já tem alguns brotos começando a surgir. Por que isso acontece? Porque a raiz não foi afetada. Agora, como nós podemos lidar com algo que tem a capacidade de se aprofundar nos nossos corações de tal forma que, mesmo que nós tiremos das nossas vidas, as consequências serão sempre trágicas, sempre danosas. Irmãos, várias coisas em nossas vidas podem nos deixar amargurados. Geralmente nós pensamos que a amargura só pode acontecer com relação a outra pessoa, né? Geralmente nós ligamos a isso. E é uma verdade. Há um risco muito grande de, quando alguém fala mal da gente, ou contrário a gente, ou nos ataca, né? Nós ficamos amargurados contra aquela pessoa. Existe essa tendência no ser humano. Nós podemos reagir de forma contrária e isso pode então ser desenvolvido ou acabar culminando numa raiz de amargura. Mas além de problemas interpessoais, várias outras situações podem causar raízes de amarguras. Como por exemplo, a família, dentro do nosso seio familiar, você pode desenvolver traumas tão grandes que se transformam em amarguras. Você já ouviu falar de famílias onde o pai não fala com o filho? Ou o filho não fala com o pai? Ou a esposa não fala com o marido? Tudo isso por quê? Tudo isso resultado do quê? Amargura. Tudo isso resultado de uma profundidade de amargura ao ponto que fica insustentável se manter relações num nível familiar. Além disso, além de dificuldades no relacionamento, muitas pessoas têm amargura a respeito de situações que aconteceram com elas no passado. Já viu pessoas que vivem amarguradas relembrando o passado? Só de lembrar uma situação do passado, elas revivem tudo aquilo novamente e aquilo parece que está sendo cutucado naquele momento e ela consegue experimentar toda a dor, todo o sofrimento, tudo aquilo que ela havia passado lá atrás, aquela pessoa consegue passar novamente hoje. Isso pode falar, amargura, é o nome disso. Além disso, muitas outras coisas podem nos levar a ter uma atitude de amargura. Solidão. Pessoas, ao se tornarem solitárias, ao se isolarem, podem ter um comportamento amargo. Conflitos na igreja, todas as situações envolvendo relacionamento, sim, mas principalmente quando nós nos tornamos amargos com relação às situações, com relação a outras pessoas, no final das contas, essa amargura se mostra para com Deus.
Porque Deus é soberano sobre as situações e sobre as pessoas. Quando nós não reagimos de forma correta com relação aos problemas que enfrentamos, com relação às dificuldades que enfrentamos, com relação às diferenças de opiniões que temos, com relação às diferenças de personalidade que temos, quando nós não aceitamos tudo isso, quando nós não confiamos em Deus, quando nós não dependemos de Deus, nós acabamos caindo no pecado de nos tornar amargurados contra pessoas. Na verdade, irmãos, a maneira como você lida com a dificuldade e a dor sempre afeta o seu relacionamento com Deus, com os outros e com você mesmo. Você sabia disso? A maneira como você se relaciona com o sofrimento, a maneira como você se relaciona com a dor sempre afeta o seu relacionamento com Deus, com os outros e com você mesmo. Se você age da forma errada, você sempre terá uma consequência trágica afetando todos esses relacionamentos. Primeiramente com Deus, o seu relacionamento com Deus para de ser íntimo e você acaba tendo um distanciamento de Deus. Você ora menos, você para de ler a sua Bíblia, você para de ir à casa de Deus, você para de se alimentar espiritualmente, parece até que propositalmente com uma tentativa de agir pela carne mesmo, sabe? Você fala, não, eu tenho que me enfraquecer para poder fazer o que eu tenho que fazer. Já vi várias vezes situações assim. A pessoa fala, não, eu parei de fazer essas coisas espirituais porque eu vou ter que ter uma conversa séria com fulano e eu não quero ser espiritual naquele momento. Já vi situações assim. Mas nós sabemos que quando a amargura é cultivada no coração, quando você cultiva a amargura no seu coração, você perde a capacidade de pensar, você perde a capacidade de sentir e você perde a capacidade de se expressar. Olha que interessante. A amargura faz você perder o seu intelecto, as suas emoções e a sua vontade. Tudo aquilo que constitui você um ser humano racional, uma pessoa viva é afetada por causa da amargura. A partir do momento que você se torna uma pessoa amarga, e como você pode identificar isso? Você passa a não agir mais com inteligência. Você começa a agir como um tolo. Você começa a agir com burrice. Sabe como isso? Às vezes a pessoa não está nem pensando em te atacar ou fazer algo contrário a você, mas porque tem uma amargura no coração, você começa a falar, tá vendo? Me olhou torto. Ah, eu sabia, estava lá, era contra mim. Por que isso acontece? Raiz de amargura. Você começa a ter as suas emoções alteradas, você não consegue olhar para aquela pessoa, né, Diego? Ó, não dá para ter amor. Você não consegue mais. A sua emoção é afetada, todos os seus sentimentos acabam culminando ou levando para uma coisa ruim. Você não consegue mais ver qualidade na pessoa, você só consegue ver características ruins. Só as coisas ruins te saltam aos olhos. Você não consegue mais ver nada de bom naquela pessoa. E como consequência disso, você não tem vontade nenhuma de se relacionar com ela. Então, a amargura cultivada no coração leva a essas coisas, leva a esses resultados. Mas o principal, quando a amargura é cultivada no seu coração, você não somente perde a capacidade de se relacionar com você mesmo, mas você também perde completamente a capacidade de se relacionar com Deus e fazer qualquer coisa para Ele. Quando você tem amargura no seu coração, você não será capaz de se relacionar com Deus com intimidade. É como se você estivesse sozinho, falando de você para você mesmo. É como se você estivesse orando e você percebe que sua oração não tem força nem para levantar 1 metro de altura. É como você pedir para o Senhor falar com você através da sua palavra e você não vai ouvir. Talvez você vai ouvir tantas outras coisas, mas não vai ouvir a voz de Deus falando com você naquele momento. E principalmente você perde a capacidade de fazer qualquer coisa para Deus. Você se tornará inútil espiritualmente. Você não será um trabalhador na obra de Cristo. Você será um completo inútil. Você não será usado. Por quê? Porque a amargura causa isso no seu coração. Agora, para você compreender como isso
aconteceu na vida do povo de Israel, na experiência que Moisés teve aqui. Nós vamos ler o capítulo 15, no versículo 1. Nós lemos que o povo de Israel aqui, ele estava exultante pela libertação que haviam acabado de receber das mãos de Deus. Olha o que diz, Êxodo capítulo 15, versículo 1. Então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O que está acontecendo aqui, irmãos? Eles estão tristes? Eles estão exultantes, eles estão cantando, eles estão regozijando-se. Por que eles estão fazendo isso? Porque se você olhar, e nós estamos vindo na sequência, você lembra disso, o que aconteceu nos capítulos anteriores? Moisés, liderando o povo, passou pelo Mar Vermelho de forma milagrosa. Ele abre o Mar Vermelho e o povo de Israel passa então com os pés secos. Então, como resultado disso, ao verem o povo, os egípcios, os soldados egípcios entrando no meio do mar e o mar se fechando e destruindo todo aquele exército inimigo, eles estão alegres, eles estão regozijantes, eles estão completamente voltados ao Senhor em louvor, louvando ao Senhor. É isso que o versículo 1 nos diz. Eles estavam felizes pela libertação que eles haviam acabado de receber do Senhor. Agora, irmãos, os 20 primeiros versículos aqui de Êxodo capítulo 15 são uma canção de adoração dos israelitas pela vitória que eles conquistaram. Esses 20 primeiros versículos tratam sobre isso, um cântico a respeito da vitória que eles haviam conquistado diante dos egípcios. Mas dali para frente, só estava começando a jornada deles, não era? Eles passaram o mar, eles se livraram dos egípcios, mas ao pisar do outro lado do Mar Vermelho, o que tinha pela frente? Deserto, né? Deserto, e mais deserto. Ou seja, eles teriam uma longa jornada pela frente, eles teriam uma longa caminhada pela frente. Agora, será que diante dessa realidade, será que diante dessa longa caminhada para chegarem aonde Deus os levaria, será que essa alegria no coração deles, será que esse regozijo no coração deles permaneceria por tempo suficiente? Quando nós olhamos aqui para o texto, nós descobrimos que não. Mas quando nós olhamos aqui para esse acontecimento na vida de Moisés e no povo de Israel, nós podemos observar 5 princípios que nós devemos reconhecer a fim de não nos tornarmos amargurados. 5 princípios que nós devemos reconhecer a fim de não nos tornarmos amargurados. O primeiro princípio que você deve reconhecer é: grandes vitórias podem ser seguidas de grandes problemas. Grandes vitórias podem ser seguidas de grandes problemas. Como nós vemos isso? Olha no versículo 22 do capítulo 15. Versículo 22 do capítulo 15. Logo após passarem o Mar Vermelho, logo após cantarem, regozijando-se, louvando ao Senhor, todos eles felizes pela libertação de Israel do Egito, eles chegam no versículo 22 e começa a narrativa dizendo assim: depois Moisés fez partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. O caminho para a terra prometida estava se mostrando uma jornada não tão fácil assim. Na verdade, ter vencido os israelitas, ter vencido os egípcios e entrado no deserto de Ur era o princípio da jornada deles. E ao entrarem, a primeira coisa que eles percebem é o seguinte: opa, no deserto não tem água. É meio óbvio, né? A gente sabe disso. Quando você entra em um deserto, a primeira coisa que você vai imaginar é: aqui não tem água. Mas depois de 3 dias de caminhada, depois de 3 dias debaixo de grande sol, a garganta começou a se tornar cada vez mais seca. Você já passou por isso?
Aquele dia que você está na rua e você não consegue suprir a sua sede naquele momento, e você está lá transpirando, um sol, você pega uma condução, você está naquele jeito e está morrendo de sede. E a única coisa que você quer é um copo de água gelada. Eu não vou beber para não fazer maldade com vocês, tá? Porque mesmo se você não tivesse com sede, agora você fica, né? Mas os israelitas estavam numa situação infinitamente pior, porque eles não estavam no calor de Barueri. Eles estavam no calor do deserto, uma temperatura completamente diferente da nossa, muito mais calor, muito mais escaldante, numa situação muito difícil. E nós podemos ver aqui Israel rapidamente ter uma mudança de comportamento. Eles saem da alegria e da euforia para uma situação de amargura diante da dificuldade. Olha como eles têm uma mudança drástica de comportamento em apenas 3 dias. Em apenas 3 dias de viagem, eles encontram a primeira dificuldade: falta de água. Então, grandes vitórias podem ser seguidas de grandes problemas. Quando você não tem isso na sua mente, quando você não compreende essa realidade, você corre o risco de, ao ter uma grande vitória na sua vida, achar que dali para frente, sombra e água fresca. Não, se prepare para dali para frente você ter um deserto ainda. Não está resolvido, não está zerado toda a coisa. O Senhor tem um projeto na sua vida, tem um objetivo. Você tem a terra prometida pela frente, mas ela está lá na frente. Ela não está aqui perto. E para chegar até ela, tem um deserto a ser transposto. E é isso que nós nunca podemos nos esquecer. Quando nós nos esquecemos disso, nós nos tornaremos amargurados. Quando você achar, tive uma vitória, daqui para frente só alegria, e não vem a alegria, sabe o que acontece? A amargura. Você se torna alguém revoltado contra a situação que você está passando. E isso nos leva ao nosso segundo ponto. Para você não se tornar amargurado, você deve reconhecer que dificuldades e vitórias fazem parte do plano de Deus. Olha o que diz o versículo 23. Versículo 23 diz: E chegaram a Mara, mas não podiam beber das suas águas, porque eram águas amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. Você consegue imaginar a cena, irmãos? 3 dias, uma multidão andando pelo deserto. Está lá, caminhando, solzão na cabeça, morrendo de sede. De repente alguém ouve o grito: água! O que acontece com o povo? Corre, meu povo! Sai todo mundo em debandada correndo. Qual seria a sua reação se você estivesse lá na frente e ouvisse esse grito depois de 3 dias no deserto, todo mundo lá com a língua de fora, e de repente você ouve um grito: água? O quê? Você sairia correndo. Eu saía correndo com tudo e ia dar um pulo naquela água, né? Imagino que alguns já enfiaram a cabeça com tudo para beber, já enfiaram a mão na água para colocar na boca, e quando eles colocam aquilo na boca, o que acontece? Aquelas águas eram amargas. Não que elas eram envenenadas, mas provavelmente eram salobras. Eram águas que eram intragáveis, impossíveis de serem bebidas. Eles não poderiam saciar a sua sede diante de uma água como aquela. Agora, qual seria a sua reação nesse momento? Olha qual foi a reação de Israel. Versículo 24. E o povo, o que eles fizeram? Murmurou. Ele fez o que o ser humano faz de melhor: murmurar. Murmuração é o que todo mundo sabe fazer. Agora, a solução do problema eles não deram. No espaço de 3 dias, eles foram de um louvor e alegria para murmuração e amargura. Olha só como foi uma mudança drástica na vida deles. E talvez você está pensando aqui agora: mas pastor, que povinho difícil, viu? Como pode? Deus havia acabado de abrir o mar vermelho para eles. Eles estavam lá, regozijando há 3 dias atrás, alegres. Agora, por causa de uma dificuldade
3 dias depois, eles já estão murmurando, eles já estão amargurados por causa da situação que eles estão enfrentando. Mas presta atenção, antes de você julgar o povo de Israel, lembre-se que talvez nós saímos de um estado de euforia e alegria para um estado de amargura até antes de Israel, sabia? Talvez você venha para a igreja, chega aqui, ouve a pregação, ouve a mensagem, ouve o desafio, e sai alegre, regozijante, no caminho até a sua casa você já está amargurado. Ou seja, não durou nem 3 dias, não durou nem 3 horas, talvez 30 minutos. Até o caminho de casa você já está amargurado com a situação que você está enfrentando, com a dificuldade que tem sido colocada à sua frente, e você muda completamente de um estado de euforia para um estado de total desolação. É do mesmo jeito que a amargura veio sobre os filhos de Israel, ela também pode vir sobre nós. Por quê? Porque a vida é feita de altos e baixos. A vida é feita de montanhas e vales, alegrias e tristezas. Talvez você está falando, mas pastor, eu pensei que quando eu me entregasse a Cristo, eu pensei que quando eu aceitasse a Cristo como meu Salvador, quando eu me rendesse a Ele, entregando a minha vida aos cuidados e na direção dEle, a minha vida seria tranquila. Eu pensei que na verdade todos os meus problemas acabariam. E eu tenho uma notícia para te dar. Talvez você já tenha percebido. Não é bem assim. Na verdade, o seu maior problema, que era o seu pecado, que fazia de você inimigo de Deus, esse foi resolvido, pode ficar tranquilo. Mas enquanto você estiver aqui nesse mundo, você tem que lembrar que, assim como é o tema de 1 Pedro que nós temos pregado, que aquela carta nos ensina que sofrimento e dor no caminho para a glória. Esse é o assunto de 1 Pedro. Fala que nossa vida cristã será um caminho de sofrimento, um caminho de dor, mas que o resultado final será a glória. Mas no caminho, pode se preparar para sofrimento, pode se preparar para dor. Essa é a realidade. As dificuldades nos acompanharão durante todo o nosso tempo aqui na terra. E às vezes, elas virão depois de grandes bênçãos, depois de grandes livramentos dados por Deus. Quer um exemplo? Lembra Elias? Elias passou de um auge de uma montanha, onde ele venceu os profetas de Baal, para logo depois ser perseguido por Jezabel e ele ter que se esconder desesperado da própria vida. Quer um outro exemplo? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele tem a entrada triunfal, lembra? Ele vai lá sobre Jerusalém, montado num jumentinho, entra na cidade e todos cantam Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e todos aqueles alegres, regozijando-se. E qual é o resultado poucos dias depois? Prisão, crucificação. Então, irmãos, nós podemos nos preparar, porque dificuldades e vitórias fazem parte do plano de Deus para as nossas vidas. Terceira lição que nós devemos aprender aqui para não ficarmos amargos é: quando nós murmuramos, nós falhamos no teste. Quando murmuramos, falhamos no teste. Versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Qual foi o erro de Israel aqui, irmãos? Será que você consegue perceber? Eles murmuraram, sabe para quem? Para Moisés. Moisés, ele estava ali com a função de conduzir o povo, de liderar o povo. Mas foi Moisés que abriu o Mar Vermelho? Ele só foi que instrumento nas mãos de Deus na abertura do Mar Vermelho. Então, se eles achavam que poderiam ter o seu problema de sede resolvido, para quem eles deveriam clamar? Para Deus. Mas não, eles tiram o seu olhar de Deus e, ao invés de clamar a Deus em uma oração de fé, eles olham para a dificuldade, eles julgam aquela dificuldade como sendo insuperável, e a partir daquele momento eles começam a olhar para Moisés e a
murmurar, a reclamar, eles começaram a pensar o seguinte: agora acabou, Moisés. Eu disse que ia dar problema, sabe? Tem sempre o grupo assim, né? O grupo que ele nunca falou nada, mas quando a coisa vai mal, ele fala: eu te disse que ia dar problema. Nunca falou nada. Mas aí na hora que o problema vem, ele fala: eu disse, Moisés, a gente estava feliz lá no Egito. A gente tinha nossa casinha, tinha nossa comidinha, trabalhava que nem um doido, mas estava feliz lá no Egito. O que você foi tirar a gente de lá? E começa então a murmurar contra Moisés. Moisés, então, ele olha para a situação, e mesmo que eles haviam esquecido completamente, os israelitas haviam esquecido completamente do livramento que Deus tinha realizado 3 dias antes, Moisés não esqueceu. Amém por isso, né? Porque mesmo diante dessas situações, nós temos pessoas que mantêm a sua consciência bem estabelecida e a sua memória bem estabelecida. Você lembra o que havia acontecido? Os israelitas foram libertos do Egito, os israelitas foram libertos do Egito através de 10 pragas, onde Deus mostrou todo o seu poder, onde Deus mostrou toda a sua suficiência. Será que Deus, o Deus que havia libertado todos eles do Egito, não era capaz de resolver um simples problema de água? Era ou não? Ele já tinha mostrado que ele é todo-poderoso. Ele já tinha mostrado para o povo de Israel a capacidade dele. Então, eles deveriam ter confiado que Deus seria o suficiente para resolver o problema de água que eles estavam enfrentando. Mas ao contrário disso, as dificuldades levou o povo a se tornar amargo e a se esquecer de tudo que Deus tinha feito para levá-los até aquela situação. Sabe o que a amargura faz no ser humano? Amnésia. Você se esquece de tudo. Você se esquece do que a pessoa já fez de bem, você se esquece do que Deus já fez de bem na sua vida, e você só começa a se focar naquilo que não presta. Na verdade, é que a amargura faz do crente um tolo, e quando você enfrenta uma dificuldade, quando você enfrenta uma frustração, você tem 2 caminhos a seguir. Você vai ter que lembrar disso, que quando você enfrentar alguma dificuldade, você tem 2 caminhos a seguir. Você pode ficar amargo e murmurar, e isso vai afetar o seu relacionamento com Deus, ou você pode confiar em Deus e Ele irá te abençoar. Mais uma vez, o povo de Israel teve que ser ensinado que não há problema tão grande que um Deus todo-poderoso não possa solucionar. Israel não estava conseguindo olhar para a situação e confiar nisso, porque um Deus todo-poderoso é capaz de solucionar todo e qualquer problema. E quando nós enfrentamos dificuldades e murmuramos, nós falhamos no teste. Então, para não nos tornarmos amargos, nós devemos reconhecer que grandes vitórias podem ser seguidas de grandes problemas. Nós temos que reconhecer que dificuldades e vitórias fazem parte do plano de Deus. Quando nós murmuramos, nós falhamos no teste. E em 4º lugar, para não nos tornarmos amargurados, você deve reconhecer que Deus te dá grandes provas para te ensinar grandes lições. Deus te dá grandes provas para te ensinar grandes lições. Como eu disse, felizmente Moisés sabia aonde obter ajuda diante de dificuldades que ele estava enfrentando. Olha o que diz o versículo 25. Versículo 25. Então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore. E Moisés lançou-a nas águas, as quais se tornaram doces. Ali Deus lhes deu um estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Sabe o que Deus manda Moisés fazer? Pega uma árvore, lógico, ele não foi lá e arrancou uma árvore inteira, né? Arranque alguns galhos dessa árvore, pegue parte dessa árvore, lance sobre as águas. Agora, fazer isso fazia algum sentido? Já viu alguém transformar a água salgada em doce lançando galhos de árvores nela? Com certeza isso não fazia sentido algum. Mas Moisés questionou? Moisés obedeceu. Moisés foi e fez exatamente o que estava sendo
pedido, ele obedeceu. E no final, o versículo 25 diz que Deus ali os provou. Sabe o que foi aquela situação toda que os israelitas estavam passando? Sabe qual era o objetivo? Era uma provação colocada por Deus. O próprio Deus colocou eles em uma prova. E qual foi o resultado da prova? Reprovados. Dá zero para ele, né? Eles não passaram naquele teste. Irmãos, Deus usa situações difíceis para revelar o que está escondido dentro do coração do seu povo. Você sabia disso? Deus usa situações difíceis para revelar aquilo que está escondido dentro do coração do seu povo. Talvez aquilo que vem a público, à tona, diante de uma situação difícil, de tensão, de dificuldade, nunca viria à tona se você estivesse tranquilo, deitado numa rede. Mas aquilo que você verdadeiramente é, você mostra em momentos de crise, em momentos de tensão. E olha o que diz o versículo 26. E ali os provou, dizendo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os ouvidos aos teus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Irmãos, essas palavras finais aqui são muito belas. Aqui nós vemos um dos nomes de Deus, que seria Jeová Rafá, que significa o Deus que sara, o Deus que cura. A palavra curar aqui significa consertar. Seria como colocar um remendo em uma roupa. Quando nós enfrentamos, irmãos, situações em nossas vidas que querem nos tornar amargurados, nós devemos recorrer, sabe a quem? A Jeová Rafá, ao Deus que cura. Ele é capaz de mudar toda a situação. Deus sempre age, irmãos. Às vezes Ele age transformando uma situação difícil, removendo o causador da amargura, aquela coisa que está trazendo algum problema para a nossa vida, alguma frustração, ou às vezes Ele simplesmente transforma a amargura em algo doce, como Ele fez em Mara. Talvez você esteja enfrentando situações na sua vida que tem tentado te transformar em amargurado, que tem tentado deixar você amargurado. Talvez seja um problema no trabalho, talvez seja uma situação na sua família, talvez seja uma situação na sua igreja, talvez seja uma situação com seu vizinho, e você tem percebido que você tem tomado passos em direção a criar uma amargura. Confie em Jeová Rafá. Confie no Deus que cura. Lance sobre Ele todo o seu descontentamento, clame a Ele e Ele vai ser capaz de curar. Ele vai ou mudar a sua situação, ou Ele vai te dar forças para enfrentar a situação na qual você está investido. Nós podemos confiar que o nosso Deus é um Deus que cura. Afinal de contas, Ele já curou a amargura mais forte das nossas almas, não foi? O nosso pecado. Aquilo que nos afastava dele, Ele já resolveu. Irmão, se Ele foi capaz de resolver o maior problema das nossas vidas, que era o nosso pecado, será que Ele não será capaz de resolver pequenas dificuldades que, mesmo que aos nossos olhos pareçam grandes, mas diante de um grande Deus, elas se tornam insignificativas, elas se tornam pequenas. Deus pode curar a amargura da alma do crente. Irmãos, não importa qual é a amargura que você tenha na sua vida, será que familiar, ou amargura para com Deus em Ele ter te colocado numa situação que você não consegue superá-la, amargura de perder um emprego, ou amargura contra um irmão, amargura contra uma situação, Deus pode fazer todas essas situações amargas serem transformadas em águas doces. Somente Deus tem a capacidade disso. E em último lugar, para não se tornar amargo, você deve reconhecer que quando o teste termina, Ele te conduz às bênçãos. Olha o que diz o versículo 27.
Então vieram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 7 palmeiras, e ali, junto das águas, acamparam. 70. Eu disse 70, né? Não, impossível. 70 palmeiras, desculpa. Havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali, junto das águas, acamparam. Os israelitas então chegaram a um lugar chamado Elim, que significa grandes árvores ou grandes ramos, e naquele lugar Deus não somente providenciou um pouco de água para eles, eles tinham ali 12 fontes e 70 palmeiras, para que então eles pudessem descansar. Irmãos, quando nós confiamos em Deus, Ele sempre nos conduzirá a situações onde nós podemos esperar as suas bênçãos. Amargura, irmãos, é algo perigoso. É aquilo que eu já falei algumas vezes, que o livro do Pacificador também fala, é você tomar um veneno esperando que a outra pessoa morra. É isso que é se tornar amargurado. E nós devemos lutar contra isso. Nós devemos reconhecer aquilo que nós precisamos fazer para não cairmos nesse pecado. E aqui nós temos 5 passos para não cairmos no pecado da amargura. E, principalmente, você se tornará amargurado se você não fizer o que 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando você tem isso em mente, quando você guarda isso no seu coração, você não se torna amargurado. Você vai saber que Ele tem cuidado de você. Agora, quando você se esquece dessa realidade, você deixa de lançar sobre os braços, sobre os ombros de Deus as suas ansiedades, você começa a tomar tudo isso para você e você não tem capacidade nem estrutura para suportar essas situações. E como resultado disso, você se tornará uma pessoa amarga. Mas lembre-se, descanse no Senhor, lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele cuida de vós. Amém? Vamos orar.